Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que é simplesmente fascinante na história do cristianismo. Como é que um conjunto de cartas, de relatos antigos, se tornou a escritura sagrada que a gente conhece hoje como o Novo Testamento? Então, vamos direto ao ponto. O grande quebra-cabeça é esse. Como é que uma coleção de cartas e relatos, escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, conseguiu alcançar o mesmo status sagrado do Antigo Testamento? A jornada para entender isso é, de verdade, muito interessante. Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa entender um princípio que é fundamental. Existe uma única ideia que, segundo essa linha de pensamento, serve como o alicerce para todo o conceito do Novo Testamento ser escritura. Vamos dar uma olhada nela. E a resposta está toda contida num único conceito: autoridade apostólica. Essa é a chave de tudo. A ideia não é que esses textos são sagrados só porque são antigos, mas sim por causa da origem deles. A questão é de quem eles vieram. É isso que realmente importa aqui. A ideia de autoridade aqui é o ponto central. Não se trata de uma decisão que um comitê tomou séculos depois, sabe? Pelo contrário, a autoridade é vista como algo que já nasce com os textos, algo que vem diretamente das testemunhas oculares e daqueles que foram comissionados por Cristo. É tudo sobre o quão perto da fonte original se estava. Certo. Mas existe alguma prova dessa ideia dentro do próprio Novo Testamento? Ou isso é uma teoria que foi aplicada muito tempo depois? Bom, a resposta pode estar nas suas próprias páginas. A principal evidência para essa ideia toda vem de uma única passagem, o momento que é crucial, onde os próprios autores do Novo Testamento começaram a enxergar os escritos uns dos outros de uma maneira completamente nova. E esse versículo é um exemplo perfeito. Nele, um escritor apostólico, que a tradição diz ser Pedro, está se referindo ao trabalho de outro apóstolo, Paulo. E é a forma como ele faz essa referência que muda tudo. Então, o ponto crucial é esse aqui. Isso não é uma declaração que veio muito depois, mas sim uma validação que aconteceu ali, na época. Pedro não está apenas dizendo que os escritos de Paulo são importantes. Ele coloca esses escritos na mesma prateleira do Antigo Testamento, as outras escrituras. É um reconhecimento, de apóstolo para apóstolo, do status divino daquele trabalho. Ok, mas por que tudo isso importa hoje em dia? Entender essa base histórica muda a forma como a gente interage com esses textos. Vamos ver como isso se aplica na prática. Isso nos leva a um processo de engajamento que pode ser dividido em 3 passos. Primeiro, reconhecer o princípio da autoridade apostólica. A partir daí faz todo sentido estudar esses textos diretamente. E, por fim, refletir sobre o que significa ler algo não apenas como um registro histórico, mas como uma palavra que carrega autoridade. E assim, a gente volta para a nossa questão central. De acordo com esse ponto de vista, a resposta está na autoridade apostólica. A afirmação aqui é que o status do Novo Testamento como escritura não veio de um decreto posterior, mas de uma convicção que nasceu dentro do próprio movimento cristão lá no início. A questão que fica, então, para cada um refletir é: o que faz com que esses escritos, e não outros, tenham sido e continuem a ser considerados sagrados?